Hoje nós vamos retomar a nossa série sobre redenção. Se você viu as redes sociais da igreja, assim também como o grupo do WhatsApp da igreja, você já sabe o assunto que nós vamos falar hoje. Então, na leitura do texto, você já talvez está pensando, ixi, vamos falar sobre pila, vamos falar sobre dízimo. Então deixa eu já tirar esse desconforto, tá? Os irmãos aqui da nossa igreja, aqueles que já estão há algum tempo aqui, você se lembra quando foi a última vez, quanto tempo faz, que você ouviu um sermão sobre dinheiro, sobre contribuição nessa igreja? Alguém lembra? Levanta a mão. Quanto tempo faz? 1 ano mais ou menos. Silvano? Dona Ana? Foi lá na garagem da Mercelli ainda. Foi no dia 11 de julho de 2021. Nós estamos em fevereiro de 2024. Então assim, a gente foi para a igreja e só fala em dinheiro. Nananina não. Aqui não. Aqui não. A nossa preocupação não é com o dinheiro. E é uma coisa que eu digo sempre. A igreja de Jesus não precisa do teu dinheiro. Porque a igreja de Jesus se sustenta com o dinheiro dele, de Jesus. Se o teu dinheiro é teu, viva, coma, engorde, viva com ele. Mas se nós entendemos que o nosso dinheiro, assim como todas as outras áreas da nossa vida, tudo aquilo que nós produzimos, pertence ao Senhor, então a história é diferente. Nós tivemos 2 semanas aí, numa pausa nessa série, então eu quero retomar aquilo que nós falamos até aqui para que esse assunto não caia de paraquedas para aqueles que nos visitam ou para aqueles que por algum motivo há algum tempo não participam dos nossos cultos. Quando nós falamos sobre redenção, nós definimos que redenção é um ato de compra. No primeiro sermão dessa série, nós falamos sobre o que é redenção. Falamos sobre o que é redenção no Antigo Testamento, que era um momento, uma lei civil de Israel, e essa lei, esse princípio da redenção, ele poderia ser aplicado tanto a pessoas, a escravos, como a animais, como a propriedades. A ideia era, uma coisa era tua e você perdeu, e você ia lá e resgatava aquilo, você comprava de volta aquilo. No Novo Testamento, a redenção ela acontece de uma forma diferente, já não é mais falando sobre propriedades ou sobre animais. A redenção no Novo Testamento, na nova aliança, é Cristo comprando quem nós somos. Mediante o sangue de Jesus Cristo na cruz, Ele nos comprou. É isso que vai dizer Colossenses, é isso que vai dizer Efésios e tantos outros textos que nós vimos nesse sermão em questão. Se você quer refrescar a sua memória, você pode procurar lá, tanto no Spotify como no YouTube, tem esses sermões completos lá. Por conta do tempo, eu não consigo retomar todo o sermão aqui, obviamente. Então, no Antigo Testamento, era algo mais material a redenção. Só que isso, no Antigo Testamento, apontava para aquilo que viria a acontecer no Novo Testamento, que é Jesus redimindo os nossos corações, redimindo as nossas vidas. Pelo sangue de Jesus, nós fomos comprados. A nossa dívida foi paga. A nossa dívida com o pecado foi paga. Jesus morreu por nós. E por isso, nós temos vida nele. O segundo sermão dessa série, nós falamos então sobre como deveria ser a vida de um redimido. Porque se ele era escravo, ele não tinha nada. Nós pensamos especialmente na história de José. José é um tipo, faz parte de uma tipologia que aponta para Cristo, uma sombra, quero explicar desse jeito talvez para ficar um pouco mais claro. Você sai num dia claro, de sol, você coloca a sua mão contra a parede, vai ter a sombra da sua mão na parede. Pense comigo por um momento que essa sombra, a sombra na parede é o Antigo Testamento. Você consegue olhar para aquela sombra e perceber,
é uma mão, tem 5 dedos, mas você não sabe dizer quais são os traços dessa mão, se está escrito algo nessa mão, qual é a cor dessa mão, o comprimento das unhas dessa mão, ao menos que seja aquelas unhas de triângulo, sabe? Aquelas que... meio estranho, né? Mas enfim, é uma mão. Tu sabe que é uma mão, mas tu não consegue dar detalhes sobre ela. Tu não sabe dizer se essa mão tem cicatriz ou não, se ela está pintada ou não. Não sabe dizer. A sombra na parede é o Antigo Testamento. Mas a imagem real, a imagem perfeita é Cristo. Então o Antigo Testamento é sombra de Cristo. O Antigo Testamento, todos os rituais, todas aquelas coisas muitas vezes assim confusas e um tanto complexas que nós enxergamos no Antigo Testamento, isso aponta para Cristo. Em Cristo nós temos a exata expressão do ser de Deus. É o que diz Hebreus, é o que diz Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, em Cristo nós temos essa expressão plena, a revelação plena de quem Deus é. Então Jesus nos compra, e agora como então nós viveremos? Como então devemos viver? Foi sobre isso que nós falamos no segundo sermão. Se eu era escravo, e essa é a condição clara que a Bíblia nos coloca, quando nós ainda não cremos em Cristo, Efésios capítulo 2, vai dizer que nós somos escravos de Satanás, do mundo e da carne. Eu faço aquilo que o mundo faz, eu faço aquilo que eu tenho vontade de fazer, e no fim das contas eu sirvo a Satanás. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida, querendo ou não, reconhecendo ou não, você tem um Senhor sobre a sua vida. Ou ele é Jesus, ou ele é Satanás. Mas eu não acredito em Satanás. Não precisa. Ele não pede fé. Fé é coisa de crente que crê em Deus. Satanás é Satanás. Eu não acredito nisso. Tudo bem. Um dia, que talvez possa ser tarde demais, você vai descobrir que era verdade. Mas não há motivo para continuarmos nesse caminho de perdição, nesse caminho de servidão a Satanás, se há um chamado gracioso aos nossos corações. Se Cristo na cruz nos atrai para Ele. Então, Cristo nos compra, e agora nós não somos mais escravos de Satanás, mas somos escravos de Jesus. A diferença é que enquanto Satanás nos escraviza para destruir a nossa vida, Cristo nos compra não para nos tratar como escravos, mas para nos chamar de amigos. Efésios diz que agora nós somos membros da família de Deus. Jesus nos compra não para a gente ficar lá fora trabalhando. Jesus nos compra para a gente sentar à mesa e comer do banquete junto com Ele. Então, se a gente olha para os dois senhores, está claro qual é o melhor. É ruim que eu quero ficar lá. Então, se eu tenho que ser escravo, eu quero ser escravo desse que me trata com bondade. O problema é que Satanás, ele é ligeiro, ele é esperto. Ele vai fazer de tudo para que você se mantenha debaixo da escravidão dele. Vai fazer de tudo, inclusive coisas boas. Ele vai dar aquilo que o teu coração quer. Ele vai dar aquilo que você jura que te faz feliz. Ele vai fazer com que você faça aquilo que todo mundo está fazendo. Mesmo a tua mãe sendo inspirada por Deus, dizendo, tu não é todo mundo. Toda mãe diz isso, né? Vem de fábrica já, né? Virou mãe, isso entrou no vocabulário. Tu não é todo mundo. É ou não é? As mães, é ou não é verdade? Tu não é todo mundo. A Rebeca leu um texto aqui, gente, isso aí é base bíblica. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer isso. Não se amoldem aos padrões do mundo. A mãe só deu aquela contextualizada. Você não é todo mundo. Então, no primeiro sermão nós entendemos o que é redenção. No segundo sermão, como deve ser a vida de um redimido. Como deve ser a vida daquele que foi redimido por Jesus. É uma vida que é vivida pela graça. Ele recebeu a salvação de graça e agora ele vive a vida pela graça. Ele é educado pela graça de Jesus. Ele é ensinado a viver agora de uma maneira que agrada a Deus. Não ao mundo, não à carne, não ao diabo, mas a Deus. É isso que diz Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14, que foi o texto base do segundo sermão dessa série.
E isso tudo nós vivemos dessa forma enquanto aguardamos com esperança a gloriosa manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós cremos que Ele vai voltar para nos buscar. Incentivo mais uma vez você a rever ou a ouvir novamente esses sermões. Então, hoje, nós vamos falar no terceiro sermão da série sobre a contribuição de um redimido. Mas hoje, nós vamos falar olhando apenas para o Antigo Testamento. Então esse assunto não se conclui hoje. Então você pensa, mas então domingo que vem eu vou ter que vir de novo? Mas é claro, com certeza. Aonde mais você poderia estar? Aonde mais você deveria estar do que reunido com os teus irmãos? É claro que deveria estar aqui, mesmo se concluíssemos hoje. Salvo situações específicas, e você sabe muito bem do que eu estou falando. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós pensamos apressadamente sobre esse assunto. Nós pensamos rápido demais sobre esse assunto. E aí nós criamos conclusões ou nos baseamos em conclusões e experiências que as pessoas malucas por aí criam. Quando se fala sobre dinheiro, nós temos alguns extremos. Nós temos aqueles que acreditam que dinheiro é do diabo. Então não pode falar sobre dinheiro dentro da igreja. Por outro lado, nós temos aqueles que só falam de dinheiro. Só pedem dinheiro. Já passa do nível de constrangimento. Se torna até a pessoa se sente coagida. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é entender o que a Bíblia ensina a respeito disso. O que eu quero que você entenda é que quando nós falamos sobre redenção, nós não estamos falando sobre só mais um assunto da Escritura. Mas a Bíblia, uma das definições que podemos dar a respeito da Bíblia, é que a Bíblia é uma história de redenção. A Bíblia conta a história da redenção, Deus redimindo o seu povo. Então, redenção não é só um termo religioso ou um termo de igreja, mas é algo cheio de significado. E você precisa entender isso. Então agora, enquanto eu fiz essa recapitulação, talvez você nem lembrou. Talvez agora você pensou assim, não sabia. Eu incentivo você, se esforce um pouco mais, se dedique um pouco mais. Esteja sempre pronto, como diz Pedro em uma das suas cartas, esteja sempre pronto para explicar a razão da sua fé, a razão da esperança que há em vocês. Isso é algo que faz parte de quem nós somos. Nós queremos alcançar o mundo. Esse é o nosso desejo, alcançar o mundo com o Evangelho. Mas como se nós não sabemos explicar aquilo que cremos? Não entendemos quem nós somos. Bom, eu quero desafiar você a vir com o coração aberto para aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Nesses dias quentes que tem feito, algumas coisas são essenciais, como desodorante, por exemplo. Algumas coisas são opcionais, como perfume, por exemplo. Se você usar demais de perfume, vai ficar fedido, não vai ficar cheiroso. Não deixa ninguém te dizer o contrário. Vai ficar fedido, não vai ficar cheiroso. Mas isso não quer dizer que você não possa usar perfume numa quantidade equilibrada. Né, irmã Gladys? Qualquer coisa, procure o contato da irmã lá depois. Ela sabe melhor disso do que eu. Da mesma forma, alguns assuntos dentro da igreja. Quando a gente dá muita ênfase, nós tendemos a ir para extremos. E quando não damos ênfase nenhuma, a nossa tendência é ir para outro extremo. E o nosso objetivo é encontrar o equilíbrio. Então, eu quero separar o sermão dessa noite em duas partes. O primeiro ponto
nós vamos falar sobre as ofertas no Antigo Testamento. Perdão, as ofertas no Antigo Testamento. Antes disso, eu quero indicar uma leitura. Se você quiser, eu tenho esse livro, posso lhe emprestar. Um livro chamado Dízimos e Ofertas, quando a voluntariedade se torna soberana. Eu quero trazer uma citação aqui do texto desse livro que diz assim: o dízimo é retratado como uma ordem de Deus e por isso uma obrigação, enquanto a oferta, algo exclusivamente voluntário, uma ação motivada apenas pelo coração e a boa vontade do ofertante. Mas isso é um grande equívoco. É um grande equívoco em relação ao caráter destas contribuições. Então, eu quero convidar você a pensar comigo um pouquinho a respeito disso. Nós lemos o texto, Malaquias 3, peço que você mantenha esse texto aberto. Lá no versículo 8 diz assim: acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. É Deus perguntando para o povo e Deus respondendo ao povo. Sabe quando os pais dizem assim, tu podia mexer aí? Claro que não. Sabe quando o pai pergunta e já responde, que ele está tão brabo que ele nem espera o filho responder? É mais ou menos isso. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. E o texto está falando aqui tanto sobre dízimos como sobre ofertas. Olha lá o que diz o versículo 9, ou melhor, o finalzinho do 8. Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Então agora, nesse primeiro ponto, eu quero falar sobre oferta, tá? Se oferta é algo simplesmente, essencialmente voluntário, como que Deus pode acusar? Dizer que está sendo roubado. Porque se é voluntário, não é uma obrigação. Então, se eu não dar, está tudo certo. Então, como que Deus pode dizer: vocês têm me roubado? Vamos entender isso um pouquinho melhor. É isso aí mesmo. Eu quero pensar aqui com você alguns tipos de oferta que aparecem no Antigo Testamento. Primeiro, é o tipo de oferta que Deus ordenava a entrega da oferta e também a qualidade da oferta. Então esse negócio de, não, oferta eu dou se eu quero. Tá, quem te disse isso? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Ainda em Malaquias, se você quiser abrir esse texto, vai ser bem ligeirinho. Malaquias capítulo 1, versículos 6 até o versículo 10, diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados em meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Deus responde: vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas ao seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia uma vez que vocês apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas.
Tá, mas não é voluntário? Como que Deus está reclamando daquilo que ele recebeu, se é voluntário? Mas não é. Não é voluntário. Deus manda o povo entregar a oferta. Esse negócio de, não, eu vou dar, e a gente vai lidar com isso um pouco melhor na semana que vem. Os grandes equívocos sobre esse assunto acontecem justamente pela pressa de tratar esses assuntos, ou pela pressa de entender esses assuntos. Então, acompanhe comigo, e após a semana que vem, aí sim, aí se depois no final do culto você quiser ficar aqui, a gente faz um café, compra um lanche, e a gente fica a madrugada inteira falando sobre isso, se você quiser. Mas a questão é, o mesmo Deus que ordena a entrega da oferta, porque nós veremos isso de forma extensiva em Levítico principalmente, Deus mandando o povo entregar a oferta e os tipos de oferta, o mesmo Deus que ordenava a entrega da oferta, ele ordena a qualidade da oferta. Há algo específico na Escritura que falava sobre os animais oferecidos em oferta, em sacrifício a Deus. Não podiam ser animais defeituosos, não podiam ser animais mancos, não podiam ser animais aleijados, não podiam ser animais cegos. Por quê? Porque para Deus se dá Isso. A gente sabe disso. Vamos em frente. Mais um aspecto da oferta no Antigo Testamento. Deus ordena a oferta, mas no conteúdo deixa a voluntariedade definir. Entenda a diferença desses dois tipos de oferta. Deus ordena a oferta, mas diz assim, ó, não é qualquer coisa. Se tu vai entregar um cordeiro, é um cordeiro bom. Porque o sacrifício no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que aconteceria na Nova Aliança. Por que tinha que ser um cordeiro sem defeito? Porque o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, é perfeito. Por que no Antigo Testamento não havia perdão sem derramamento de sangue? Porque é pelo sangue de Jesus que nós somos purificados e justificados. É uma sombra daquilo que Jesus Cristo faz. Então havia uma ordem para a oferta e havia também uma ordem para a qualidade. Mas também em outros momentos havia uma ordem para a oferta, mas havia um espaço para que a voluntariedade da pessoa, a voluntariedade do ofertante, decidisse o que ele iria entregar. Acompanhe comigo, por favor, ouvindo, ou se você for rápido, o endereço, Êxodo capítulo 35, versículo 4 até o versículo 9. Diz assim, então Moisés disse toda a comunidade de Israel, foi isto que o Senhor ordenou, entreguem uma oferta ao Senhor. Espera aí, eu já quero parar aqui. Versículo 4. Nós estamos falando sobre oferta. E eu vou ler o versículo de novo. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel, foi isto que o Senhor ordenou. Tá, mas não é uma oferta? Sim, e Deus disse, deem a oferta. Não, mas não é se eu quero, Deus está mandando, queira. Talvez isso soe estranho, mas não para aqueles que são redimidos. Porque para aqueles que foram comprados, entendem, eu não me mando mais. E nem quero. Eu estou na mesa do rei. É nesse lugar que eu quero ficar. É uma ordem. O Senhor ordenou, entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor. Tá, mas peraí, não é só quando eu quiser ser generoso? Então queira. Apresentem uma oferta ao Senhor e todas as pessoas de coração generoso. Não é dar reclamando, é com generosidade. Não é tipo, não, eu vou dar o que sobrar. Não, é com generosidade. Esse é o princípio que está escrito aqui, isso no Antigo Testamento. Semana que vem vai engrossar um pouco mais para a gente. Hoje, talvez, você ainda consegue sair ileso. Mas vamos seguir. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos,
peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Ou seja, escolham o que vocês vão dar. Deus está dizendo, deem, e de coração generoso. Mas o que? Podem escolher. Está aqui, ó. A necessidade é essa. Podem escolher o que vocês vão dar. Então esse é um outro tipo de oferta que nós encontramos no Antigo Testamento. E um terceiro tipo, aí sim, uma oferta voluntária, porque nós não temos aqui um mandamento dizendo para essa oferta específica, que é no caso de Caim e Abel. Lá no início da história da humanidade. Não há uma ordem para ofertar. Se você quer abrir o texto, Gênesis capítulo 4, versículo 3 até o versículo 5 diz: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Ainda aqui, nesse caso, que é uma oferta voluntária, nós não vemos Deus pedindo, nós não vemos Deus dizendo, vem aqui Caim e Abel e cada um me ofereça uma coisa. Era uma oferta voluntária. Mas um é rejeitado, enquanto o outro é aceito. Perceba que o texto diz: Caim foi rejeitado e sua oferta. Deus não rejeitou a oferta, Deus rejeitou Caim. Abel foi aceito e sua oferta. Não foi a oferta de Abel que foi aceita, foi Abel. Por quê? Porque enquanto um pega parte da sua produção e entrega a Deus, o outro separa as melhores porções das primeiras crias do rebanho e entrega. Deu para notar a diferença? Enquanto um pega assim, pega isso aqui, está aqui Deus, para de me incomodar. O outro, não, eu vou pegar aqui o que eu tenho de melhor. Aquele lá eu estava sentindo o gostinho da picanha dele, mas eu vou, esse aqui, eu vou entregar. Não é qualquer coisa. Nós precisamos tomar cuidado com essa falácia que é espalhada no meio evangélico, de que, não, se eu dei de coração, Deus tem que aceitar. Isso se reflete muitas vezes na igreja. Não, a pessoa ela quer fazer uma coisa na igreja, mas ela vai fazer de qualquer jeito ou ela não sabe fazer. Mas porque ela está oferecendo, a gente tem que aceitar. Claro que não. Isso aqui não é bolicho. A gente não sabe aqueles boliches que tu chega, tu encontra o sabão em pó do lado da barra de chocolate? Não é bagunça. Tem um jeito de tratar as coisas. Tem um jeito de fazer as coisas. Às vezes a gente acha que não, porque é voluntário, Deus tem que aceitar. Não, Deus rejeitou. Porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Oferta voluntária, então, não é sinônimo de desprezo. Porque eu estou oferecendo, então eu posso fazer de qualquer jeito. Não. É necessário considerar aquilo que agrada ao Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 3 diz: E agora, por causa da minha alegria com a construção do templo de meu Deus, isso é Davi, o rei Davi dizendo, e agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Então Davi, como rei, ele havia juntado muitos materiais para a construção do templo que Salomão, seu filho, iria construir. Mas ele estava tão feliz, e os versículos anteriores vão mostrar isso,
Ele estava tão feliz que Deus iria usar a vida do filho dele para construir o templo. Ele estava tão feliz que agora teria um lugar maior para o povo de Deus se reunir, no lugar onde representava a presença de Deus naquela época. Ele estava tão feliz com isso que ele diz assim: eu trabalhei, está lá, deixei tudo pronto, mas a minha alegria é tão grande que eu vou entregar todos os meus tesouros pessoais. E não é as roupas velhas que eu tenho, não é o meu pijama que eu uso só para dormir. Não, eu vou entregar o meu ouro e a minha prata. É o que ele tinha de valor, de precioso. Por quê? Porque havia uma alegria dentro dele. Uma alegria em participar daquilo que Deus estava fazendo. De forma rasa, nós podemos entender um pouquinho que no Antigo Testamento não havia oferta simplesmente voluntária no sentido de fazer de qualquer jeito. Sempre deveria ser considerado o que agradava a Deus. Segundo ponto, o dízimo no Antigo Testamento. A primeira vez que o dízimo aparece no Antigo Testamento é no caso de Abraão. E eu quero apenas passar por esse texto, não vou fazer todas as considerações sobre ele, porque na semana que vem nós vamos voltar para esse texto, mas usando o Novo Testamento, Hebreus, que vai jogar luz sobre esse texto aqui. Mas eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 14, versículos 14 até o 20. Então ouça, por favor. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Kedor Laomer, o nomezinho, hein? Até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército do Kedor, não vou falar todo o nome, fugiu, mas Abraão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito, depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com o Kedor e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10, ou o dízimo, de todos os seus bens, de todos os bens que havia recuperado. Com 318 homens, Abraão derrota exércitos. Porque houve uma guerra aqui antes disso. 5 reis contra 4 reis. Abraão vai lá e janta todos eles. Por isso que o texto diz que foi Deus que deu essa vitória para Abraão. A questão é, aqui é a primeira vez que aparece dízimo na palavra de Deus. Alguém que era um sacerdote de Deus, Melquisedeque aqui, ele tinha um ofício duplo, ele era tanto uma autoridade civil, porque ele era rei de Salém, mas também ele era uma autoridade espiritual, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Detalhe, o sacerdócio não havia sido estabelecido ainda. A figura de Melquisedeque é uma figura estranha. É uma figura confusa. Mas o Novo Testamento vai jogar luz sobre isso. O ponto que eu quero enfatizar aqui é, essa é a primeira vez que aparece dízimo no Antigo Testamento. Nós não podemos simplesmente pensar que Abraão ofereceu o dízimo porque era um costume da época. Porque as outras nações também entregavam dízimos para suas autoridades. Era um sistema
decimal, esse sistema decimal era comum naquela época. Mas a gente não pode assumir que Abraão tirou isso dos outros povos, principalmente porque Deus sempre desejou conduzir o seu próprio povo de uma maneira diferente dos outros povos. Tanto é que até havia muitas regras, muitas maneiras de se vestir, que era para mostrar que aquele povo era diferente. Os sacrifícios, a forma como prestavam um culto, a forma como tratavam uns aos outros, Deus sempre levou o seu povo a agir de maneira diferente dos outros povos. Então a gente não pode simplesmente aqui assumir que Abraão fez isso e Deus aceitou porque era um costume dos outros. Deus não tem problema em recusar boas intenções. Nós já entendemos isso nas ofertas. Deus aceitou porque Abraão fez de bom coração. Não é esse o ponto. É verdade, a Escritura não nos dá detalhes como esse costume do dízimo se inicia. Mas, juntamente com isso, nós também podemos nos perguntar de onde veio a ideia de oferecer um sacrifício sangrento ao Criador. De onde veio a ideia de que o certo a se fazer num culto a Deus era pegar um boizinho, levar lá para o templo, carnear ele, queimar a gordura, derramar o sangue, jogar sangue nas paredes, na bacia, no canto lá, fazer tudo aquilo. De onde que veio isso? Lá na lei, depois, no Monte Sinai, com Moisés, isso é estabelecido. Mas antes disso, Abel já tinha feito isso, Noé e o próprio Abraão já haviam oferecido sacrifícios a Deus. É um erro a gente pensar que esses homens estavam simplesmente atirando no escuro e acertaram. Vamos inventar um jeito aqui e aí agora Deus leva em conta as nossas ações e Ele vai estabelecer que isso aqui é o correto. Deus não tem problema nenhum em corrigir as nossas boas intenções. Porque às vezes as nossas boas intenções resultam em más ações. Ou em ações erradas. Ações que não agradam a Deus. Deus nunca se dobrou às nossas boas intenções. Ele quer que a gente faça o certo com as intenções certas. E a Bíblia nos instrui a respeito disso. Gênesis capítulo 26, versículo 5 diz que farei isso, Deus falando agora para Jacó, farei isso porque Abrão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Então, antes mesmo da lei, no Monte Sinai, já havia a lei estabelecida por Deus para Abraão. Nós não temos detalhes sobre essas leis, mas isso acontece antes da lei mosaica ser estabelecida. Porque há muitas pessoas que dizem assim, não, o dízimo é coisa da lei. Mas antes da lei, tinha dízimo. É isso que o Antigo Testamento nos mostra. A segunda vez que dízimo aparece na Bíblia é no caso de Jacó, neto de Abraão. Gênesis capítulo 28, versículo 28 a 22 diz: Então Jacó fez o seguinte: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna, esse altar que ele tinha construído ali de pedra, esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a décima, ou o dízimo, a décima parte de tudo o que Ele me der. Aqueles que conhecem um pouquinho mais a respeito da Bíblia sabem que Jacó, nessa época aqui, ele era ligeiro. Ele negociou com o pai, negociou com a mãe, negociou com o irmão, passou todo mundo para trás e também tentou negociar com Deus. Tanto é que ele diz assim, ó, se o Senhor me der alimento e roupa, se for tudo bem na minha jornada, eu dou 10% de tudo que o Senhor me der. Não muito diferente de uns crentes de hoje em dia, que acham que dízimo é troca, que acham que dízimo é barganha, que acham que Deus precisa do nosso dinheiro. Não. O Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata não precisa do teu dinheiro. Fique tranquilo. Ele vai continuar sendo o soberano sem o teu dinheiro. Essa é a segunda vez que dízimo aparece na Escritura. E aí após, então,
o dízimo, o princípio do dízimo, é estabelecido na lei mosaica. Levítico, capítulo 27, versículo 30, diz: a 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Então, 10% de tudo pertence ao Senhor e deve ser consagrado a Ele. O dízimo é claramente estabelecido no Antigo Testamento. E isso ninguém duvida, porque isso é claro. Mas eu quero aqui considerar os 3 propósitos do dízimo no Antigo Testamento. Como eu disse, o nosso erro é passar correndo por esse assunto. A gente já quer saber, tá, e hoje, pastor? E hoje? Hoje, domingo que vem. Mas quais são os propósitos do dízimo no Antigo Testamento? Primeiro, era a herança e sustento dos sacerdotes. Números capítulo 18, versículo 23 e 24 diz, se referindo à divisão das terras das tribos de Israel. Então, cada tribo recebe uma porção de terra para poder produzir, para poder viver, construir casa e ali desenvolver a sua vida. E aí, Números 18, versículo 23 e 24 diz assim, somente os levitas, somente os da tribo de Levi, servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão porção alguma de terra entre os israelitas. Ou seja, todo mundo ganha terra. Eles entraram na terra prometida, conquistaram a terra e agora chegou a hora de dividir. Já pensou? Chegou na hora de dividir, só o Odair não vai ganhar. Só a tribo de Levi não vai ganhar. Por quê? Versículo 24 diz, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, apresentados como ofertas para o Senhor. Essa será a herança dos levitas. Por isso, eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. Então, um dos propósitos no Antigo Testamento é que o dízimo seria para o sustento dos levitas, porque eles não ganharam terra para trabalhar e para gerar o próprio recurso deles. Pelo contrário, Deus chamou eles para trabalhar apenas no templo, cuidar do templo, se responsabilizar pelo templo. Então, do dízimo do povo saía o sustento dessa tribo que não tinha outra coisa para trabalhar. Segundo propósito do dízimo no Antigo Testamento, o sustento da casa de Deus. Tanto no tabernáculo, antes de ser construído o templo, o tabernáculo era uma tenda, um barracão que era montado e desmontado conforme o povo ia transitando de um lugar para o outro, ainda na época nômade. Tanto no tabernáculo como posteriormente no templo, havia a necessidade de suprir a casa de Deus. Porque ali dentro do tabernáculo continuava acontecendo o culto e toda a liturgia. Então, precisava de óleo para as lâmpadas, incenso para o incensário, os pães para a proposição, além de reparos necessários na própria estrutura. No acampamento lá no Intercap, teve uma pessoa que estava na barraca e aí quebrou lá eu não sei nem como é que chama, porque eu vou acampar, mas eu fico no alojamento. É desse naipe, eu. Então, quebrou um negócio lá da barraca e não tinha mais como manter a barraca. E tivemos que correr atrás de outro negócio lá para uma haste, uma parte da sustentação ali da barraca. Então, tudo isso precisava de reparos constantes. E de onde vinha isso? Dos dízimos. Vinha dos dízimos do povo, para continuar o tabernáculo funcionando e posteriormente depois o templo também funcionando, para que toda a liturgia acontecesse. É o que diz o texto que nós lemos lá no início, Malaquias 3:10. Tragam os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. É um princípio claro. Terceiro,
Terceiro propósito do dízimo no Antigo Testamento: comunhão entre o povo e sustento aos necessitados. Deuteronômio 26, versículo 11 e versículo 12 diz: depois disso, depois que o povo celebrasse a festa da colheita, fizesse toda a colheita, depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês e às suas famílias. Lembrem-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. A cada 3 anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano, entreguem seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então, esse último aspecto aqui era o seguinte: o povo fazia a colheita, celebrava porque Deus tinha sido bom, e aí fazia uma grande festa. E chamava todo mundo. Chamava os levitas, que não tinham nada para colher, porque só trabalhavam com o templo. Chamavam eles para comer junto. Chamavam os estrangeiros, porque estavam ali de passagem, então também não tinham colhido nada. Chamavam os estrangeiros também, aí já está o princípio do amor ao próximo, desde o Antigo Testamento. E também entregavam mantimentos para os órfãos, as viúvas, os necessitados da época. Então era tanto para a comunhão, e no meio dessa comunhão havia então esse suprimento nas necessidades daqueles que precisavam. De maneira assim, mais objetiva, eu quero trazer aqui uma questão. Há 3 tipos de dízimos citados no Antigo Testamento. Alguns estudiosos vão defender que esses 3 dízimos, esses 3 tipos de dízimos, eram 3 porções diferentes. E aí fazem cálculos e tal, e dizem que isso totalizava 23,3% da renda de um israelita, se fosse fazer esse cálculo. Por outro lado, alguns estudiosos vão dizer que não, que era 3 aspectos diferentes de uma mesma contribuição. A questão é que isso não é determinante para aquilo que nós temos para aprender com tudo isso. Mas antes de ir para a conclusão, eu quero dizer uma coisa aqui. O próprio dizimista, no Antigo Testamento, o próprio dizimista sempre usufruía do seu dízimo. Porque até mesmo quando ele entregava para suprir a necessidade, não era tipo assim, toma aqui esse saco de arroz e vai embora. Não é, pega aqui esse mantimento, pega aqui esse saco de arroz e cozinha junto com a gente aqui, ó. Porque nós vamos comer tudo junto. Essa era a ideia. Basicamente, é isso o que a Bíblia nos fala sobre oferta e dízimo no Antigo Testamento. E eu com isso, vem a pergunta agora. Então vamos lá. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar. Quando olhamos para o ensino do dízimo no Antigo Testamento, nós somos levados a esse questionamento, certamente. O dízimo é um mandamento para hoje? O dízimo é um princípio para hoje? Mas antes de responder essa pergunta, precisamos aprender o que Deus está nos ensinando através desse mandamento no Antigo Testamento. O dízimo era uma forma do povo lembrar e confiar de que Deus estava cuidando deles. O povo trabalhava muitas vezes no trabalho duro, era trabalho com a terra, era trabalho com animais, não tinha nada automatizado, não tinha nada digital, tá? Era na força do braço. E aí no final de tudo ainda vou entregar parte daquilo que eu ganho. Como assim eu não vou ficar com tudo? O dízimo era uma forma do povo lembrar. Não é a quantia que tu produz, não é a quantia que tu tem que te sustenta. Sou eu que te sustento. É Deus que nos sustenta. É Deus que está nos cuidando. A contribuição é um ato de reconhecimento. Deus é o meu provedor.
Quando você contribui, quando você entrega seu dízimo, sua oferta, quando você honra a Deus com o seu recurso, você está reconhecendo que a sua vida não depende desse dinheiro. A sua vida depende de Deus. Você está reconhecendo que não é o teu braço que é o provedor da tua vida, que não é a tua força ou o teu entendimento que é o provedor da tua família, mas é Deus. E é por isso que tantas vezes nós somos reprovados nisso. Porque nós temos em nós essa ideia de que não, que sou eu que tenho que fazer acontecer. Você não faz acontecer nada, a não ser coisa errada. Aí a gente faz acontecer e muito. A contribuição é um ato de reconhecimento. Deus é o meu provedor. A contribuição também é um ato de adoração. O dinheiro não é o meu Deus. Eu tenho um amigo pastor que ele diz assim: não é fácil para eu todo mês entregar aquilo que eu entendo que devo entregar. Não é fácil. Eu não estou dizendo que não é simples. É simples. Porque eu sei que tem que fazer e eu vou lá e faço. Mas não é fácil. Toda vez, todo mês que eu vou fazer isso, eu estou dizendo dentro do meu coração: o dinheiro não é o meu Deus. O dinheiro não é o meu Deus. A gente muitas vezes tem medo de falar sobre dinheiro dentro da igreja, porque vai assustar os visitantes. Mas assusta, na verdade, os membros. Porque tem membros que não dão dízimo. Tem membros que não contribuem. E por que eu sei disso? Porque eu fico pedindo nome para a Rebeca? Fico pedindo nome para ti, Rebeca? Peço. A questão é, existe uma relação de quantas, isso já foi apresentado em relatório financeiro da nossa igreja, de quantos membros da igreja contribuem constantemente. E não é a maioria. Talvez é 1/4. Pega a membresia da igreja e divide em 4. É uma parte. Então esse puxão de orelha, esse chamado, não é para o visitante. É para você, crente. É para você, membro da igreja. Será que você não está tendo dificuldade em reconhecer que é Deus que é o teu provedor? Será que você está se agarrando tanto aí nos seus 100%? Você quer ficar com tudo sem reconhecer que deve entregar parte? Não estou nem falando sobre 10%. Será que você não tem tido dificuldade em reconhecer que Deus é o seu provedor? Será que você não tem tido dificuldade em adorar a Deus com os seus recursos? Ou será que o Deus do seu coração é Mamon? Porque a Bíblia rejeita toda e qualquer deidade. Rejeita todo e qualquer Deus. Sempre chama de Deus pagão, deuses falsos, deuses inúteis. Mas no Novo Testamento, quando Jesus vai falar sobre esse amor idólatra ao dinheiro, ele chama de Mamon, que era um deus pagão da época. Muitas vezes, na hora de levantar a mão e dizer, toma o teu lugar, a gente faz bem bonito. Mas quando chega na hora de contribuir, a gente bota a mão no bolso e fica aqui acariciando o nosso mamãozinho de estimação. Já entra na igreja, talvez segurando a carteira, porque vai que alguém toma. Você entende que eu estou usando aqui situações extremas. Mas eu quero te chamar à realidade. Aquele que foi redimido pelo Senhor, ele é chamado para honrar ao Senhor em todas as áreas da sua vida. A questão, meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso. A questão não é dar o teu dinheiro, já ficou claro isso. Deus não precisa do teu dinheiro. Tanto é que em algum momento você pode estar pensando assim, não estou dando mesmo. E eu te digo, e a obra está andando mesmo.
E o reino está avançando mesmo. Oh, aleluia, tu está perdendo o privilégio. Continue com o teu dinheiro. Engorde com o teu dinheiro. Morra com o teu dinheiro. Bota no caixão depois. É teu. Ninguém quer. Jesus não precisa. É um privilégio. Eu lembro até hoje, eu com meus 16 anos de idade, eu trabalhava meio turno. Trabalhava só à tarde. Eu ganhava um valor. E eu entendi que eu precisava honrar a Deus. Eu entregava todo mês parte dos meus recursos. E eu tive duas alegrias quando eu comecei a trabalhar o dia inteiro. Primeiro, porque eu ia ter mais dinheiro para guardar, porque eu ia casar. Segundo, foi quando no próximo mês eu fui separar a minha contribuição. Eu lembro até hoje, eu olhando para aquele envelope e eu dizendo assim: Senhor, obrigado, porque esse mês eu vou poder dar mais. Não é para eu melhorar de vida, mas é para poder dar mais. A questão não é dar teu dinheiro, porque você pode entregar o teu dinheiro, mas viver a tua vida em outras áreas como se Deus não existisse, então de nada adianta. A questão não é dar o teu dinheiro, mas render o seu coração e confiar que a segurança da tua vida não está no dinheiro que tu ganha, mas em Jesus Cristo. Você crê nisso? Quem é a sua segurança? É o seu dinheiro ou é Jesus? Bom, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus foram comprados e perdoados. O povo cristão tem um dono: Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Então, o que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço, os lugares que eu vou, tudo isso pertence a Ele. Amém? Nós vamos responder a esse sermão de duas maneiras: orando e cantando. Eu gostaria que você que crê nisso, cantasse a plenos pulmões que a sua segurança é Jesus. Que a sua segurança não está posta no dinheiro. Que a sua segurança não está posta no cenário que tem se apresentado. Que o seu coração não é dominado pelo dinheiro. Se você chegou aqui com isso, se arrependa. E declare isso. Peça para que isso seja verdade em seu coração. Que Jesus seja a sua segurança. Que a sua alma cante isso. Que o seu coração declare isso. Que a sua segurança está no fato de você pertencer a Jesus. Porque Ele nos comprou. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar pela sua vida. E eu quero orar nesse momento especialmente por essa área da sua vida. Como eu disse, nós não somos uma igreja que prega sobre dinheiro ou fica pedindo dinheiro para as pessoas. Nada disso. A questão é, a Bíblia fala sobre isso. Na semana que vem eu convido você a estar aqui porque nós vamos entender isso um pouco melhor. Nós vamos entender como nós devemos colocar em prática isso hoje, nos nossos dias. Mas hoje você precisa sair daqui com a convicção: se Jesus te comprou, o teu dinheiro não é teu. Se Jesus te comprou, você deve honrá-lo também com os seus recursos. Não só colocando dinheiro no caixa da igreja, mas a forma como você investe e gasta o restante do teu dinheiro. Porque não é só 10%. Ele nos comprou por inteiro. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, só o Teu Espírito Santo pode nos convencer dos nossos pecados. É só o Teu Espírito Santo que pode tirar do nosso coração mamon. É só o Teu Espírito Santo que pode nos fazer abandonar o amor pelas coisas dessa terra.
seja o dinheiro ou seja outras coisas, outras riquezas, status, orgulho, o trabalho. Há tantos ídolos em nosso coração, que muitas vezes se agarram tão profundamente às nossas vidas que a gente jura que sem isso nós não seremos nada. A gente jura que a nossa vida depende dessas coisas. A gente é capaz de jurar que a nossa vida depende do nosso trabalho. O que eu vou ser se eu não trabalhar, se eu perder o meu emprego? O que será de mim se as pessoas não me olharem mais do mesmo jeito? O que vai ser de mim se eu precisar andar com outro tipo de carro, se eu precisar morar em outro tipo de casa, se eu tiver que me vestir de uma maneira diferente? Se as minhas unhas não estiverem lá do jeito que eu gostaria? Se eu não estiver usando o perfume que todo mundo usa? Senhor, há tantas coisas fúteis que nós nos agarramos e juramos que essas coisas definem quem nós somos. Mas essa noite eu peço que o Senhor traga ao nosso coração a convicção de que se cremos em Teu nome, nós somos Teus. Pela cruz, o Senhor nos comprou. Nós somos Teus. Então não importa se as outras coisas se abalem. O dinheiro pode diminuir, a saúde pode ser abalada, no trabalho pode ser dado um aviso prévio. Eu não sei, ó Deus, qual é a condição do coração de cada um aqui, mas o que eu sei, o que nós sabemos, Senhor, é que a nossa segurança está no fato de que nós somos Teus. E nós queremos declarar isso com a nossa boca, mas com o nosso coração principalmente. Que segurança! Eu sou de Jesus. Amém. Amém. Eu senti agora de compartilhar um testemunho da minha parte em relação a isso que a gente acabou de falar, porque por um tempo na minha vida eu não dizimava mensalmente e eu começava a fazer conta. Eu já tenho um pouco de salário comprometido, se eu tirar meu dízimo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar as contas? E eu tinha, por algumas experiências de família, eu tinha muito medo da mão suja. Então, como é que eu vou deixar de pagar uma conta e vou ficar com mão suja? E eu entendi, então, que eu estava tendo mais amor ao meu próprio nome que ao nome de Jesus. Então, graças a Deus, hoje pode ter a segurança de que é Ele que provê. Primeiro dedicar a Ele, depois estando na nossa oferta, pegando a carne e segurança, se